E fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Pegaram algum movimento? Hoje, eu acredito que o mercado entregou boas oportunidades, tá? Leitura muito encaixada dentro de um operacional com direção, com oportunidade depois de uma manipulação e um cenário de lateralização no fechamento aqui do preço, tá? Antes da gente começar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, mas o principal, preencha o formulário para você participar da nossa sala ao vivo, para você entender na prática como tudo que eu passo aqui para vocês em tempo real. Você não vai ficar só no campo da teoria, você vai ficar no campo da movimentação, Kindle a Kindle, movimento a movimento, explicado, mostrado, detalhado, para que você opere de forma profissional, tenha disciplina de forma profissional, aprenda os movimentos, não depende de um gráfico pronto para explicar, olha só, eu sabia que isso aqui ia acontecer, me ajuda a te ajudar, tá? Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Nossa movimentação muito tranquila aqui para identificar nosso início. Como eu sempre falo, eu gosto de usar o dia anterior para explorar minha movimentação do dia atual. Eu gosto de atrelar a minha movimentação ao movimento do dia. Essa é a minha principal forma de operar. Mas eu não perco a referência do dia anterior. Então vamos aqui na nossa movimentação. É muito tranquilo, queridos, quando vocês pegam um gráfico, eu já deixo tudo bem explicado para vocês. Bem mastigado. Você só tem que executar. Espera o movimento aparecer. Como eu falei, acho que não foi no vídeo de ontem, acho que foi no vídeo de ontem, foi no vídeo de antes de ontem, ele tava falando sobre a primeira vela, operadores que se apressam ali em sair clicando e clicam muitas das vezes por clicar e acaba estopando o dia numa movimentação de abertura muito rapidamente, sem conseguir depois ter tempo hábil para recuperar o seu prejuízo inicial. Então, assim, você tem que ter paciência, tá? Então, cuidado, pensa bem na hora de você sair clicando, valorize o seu dinheiro, tá? Acho que o principal problema de operadores aqui é não dar valor ao dinheiro suado que você tanto demora para conquistar. Não dar valor àquela operação que você deveria ter um pouquinho mais de paciência. Mas o arrependimento vem quando? No final do pregão. O arrependimento vem quando? Sexta-feira, quando a gente encerra o ciclo do mês de maio e você vai olhar, analisar se é que você ainda tem esse perfil de análise do seu mês, tá? Do seu relatório. Você vai falar assim: o que que eu fiz? Por que que eu não fui mais paciente? Aquele operador que tem aquela planilha, que analisa suas operações, que olha de verdade onde está errando, ele vai falar assim: poxa, se aquele dia ali, aquela sequência ali de 2, 3 dias, eu tivesse sido um pouquinho mais cauteloso, eu tinha segurado um trade, eu tinha entrado na melhor das operações, e aí fica aquele sentimento de recorrência. Não, mas no mês seguinte, nessa virada de mês 6 desse ano aqui, eu vou mudar. Será que realmente vai ter peito para sustentar? Então me ajuda a te ajudar, tá? Nossa movimentação aqui muito tranquila. Minha leitura inicial era expectativa do dia anterior. E o dia anterior era vendedor. Mas eu também deixei para vocês aqui esse movimento final que poderia ser essa alta. E para validar essa compra, o meu cenário 1 era aqui. Claro que eu imaginava que o mercado poderia subir, porque eu estava muito afim daquele topo de ontem ali ser manipulado juntamente com esse topo aqui anterior, tá? Por isso que a minha expectativa era bem grande nesse movimento. O mercado já abre aqui. Eu falo com vocês, eu não gosto desse tipo de leitura de cara antes da primeira vela fechar. A primeira vela do dia fechou. O mercado confirmou a manipulação em cima do ponto que eu deixei marcado para vocês, fazendo uma troca de polaridade com esse topinho, rejeitando no gráfico de 1 minuto, entregando uma leitura que muitas das vezes simplista. Cabe a você executar. O operador de clique técnico, aí eu vou ser bem sincero, o cara que já deixa a ordem implantada já é executado logo de cara. Não nego, entrega uma boa referência de execução aqui, mas ele perde um pouco da referência do stop. Por quê? Se você me fala que o seu stop estava assim, tá perfeito. Mas eu não tomei uma violinada. Mas eu coloquei meu stop assim, não tomei a violinada por detalhe. Também tá perfeito. Então, assim, nesse tipo de operação, por isso que eu falo com vocês, espera a manipulação se confirmar. Hoje eu fui abordado lá
Na sala a gente foi observando esse tipo de cenário aqui, ó. Foi falado assim, poxa, mas o mercado tá manipulando, Filipão. Eu já vejo aqui que o mercado tá manipulando. Eu falei, bacana. Só que se isso daqui já é manipulação, onde que você vai colocar a sua entrada antes do mercado confirmar essa manipulação? Se colocar seu stop antes do mercado confirmar, não, mas é porque essa vela já fechou aqui, já posso executar. Legal. Não vejo um erro de você trabalhar em regiões de manipulação já executando o seu trade. Só que eu vejo uma precipitação que quando você estiver errado, você vai ter que assumir os seus BO. E só que nessa hora, quando a gente está errado, a gente faz o quê? A gente se cala. A gente nem fala desses tipos de problema. Eu já tive muito aluno que nem mostrava para mim no dia da operação ou naquele momento ali que tomou o stop. Mas aí depois que a gente vai batendo um papo, a gente faz uma aula ali individual, aí vai me mostrar alguns trades, eu vejo algumas operações que eu falo, poxa cara, mas por que você estava tentando antecipar um trade onde não existia cenário e coerência para antecipar? Não, mas é porque no outro dia eu fiz e deu certo. Não se apegue ao resultado passado. Acho que muito é falado aqui, né, sobre o nosso estilo operacional, mas muito também é dito. Resultado passado não é garantia. Você tem uma métrica para seguir. A liquidez é o nosso carro-chefe das operações, mas é uma liquidez confirmada, não é uma liquidez antecipada. Você é muito afobado tentando antecipar movimentos onde não existe cenário concreto. Ah, mas é porque se eu acertar o risco é baixo e a potencial retorno é alto. Legal. Esse trade aqui o risco foi baixo mesmo. Quando o mercado confirmou essa manipulação, você poderia ter entrado, obviamente, no próprio 50% desse trade. Você poderia ter entrado no fechamento dessa vela positiva aqui, aumentado um pouquinho o seu risco, tomado um certo calor, mas depois ter visto o mercado ir para o seu alvo 3 vezes o tamanho do seu risco. Ter entrado aqui nesse outro spinning top, quando o mercado rejeita uma vez mais seu stop, ficaria mais barato, seu alvo continuaria naquela zona, mas você está antecipando uma movimentação onde ainda não existe coerência. Então você fica entrando em ciclos viciosos de clique, porque você quer clicar. Quando eu vi esse movimento aqui, eu falei, ó, isso aqui é uma manipulação. Eu vejo uma baita de uma oportunidade. É a manipulação da primeira vela, está na região que eu estou sonhando aqui para executar e eu vejo essa oportunidade, essa clara movimentação. Só que eu não vou me antecipar executando compra aqui. Por quê? Porque aqui eu vou estar fazendo algo que não me é coerente. Porque se eu faço hoje, amanhã eu não consigo sustentar esse tipo de leitura. Todo momento em topo e um fundo, por mais que eu falo bastante sobre isso, todo topo e todo fundo tem oportunidade. Só que todo topo e todo fundo não é a oportunidade, talvez, para mim. Então, todo topo e todo fundo, quando o mercado faz uma manipulação, gera para a gente uma expectativa de execução. Só que, será que toda operação é para mim? Não é todo trade que é para mim, cara. Não é todo trade. São boas oportunidades que eu preciso aguardar. Só que quando eu identifiquei isso daqui, já vi que o mercado começou a dar uma acelerada, eu pensei, não teve manipulação na máxima do dia. Se não tem manipulação na máxima do dia, onde vai ter uma oportunidade? O mercado provavelmente vai lá manipular. Se eu tenho uma manipulação aqui, ele deve acelerar. Já estava desenhado de ontem. O que o mercado fez? Confirmou um FVG. Primeiro FVG do dia. O mercado mostrou essa inversão. Stop ficou minúsculo aqui. Vale a pena tomar um risco. Então, deu 500 pontos nesse trade. E aí eu fiquei observando. Eu falei, ó, se ele passar vai ser lindo. Mas se não passar, como é que a gente fica? Como é que a gente faz nessa situação? O mercado acabou não rompendo e virou com uma vela extremamente agressiva. Felipe, e aí? O que você faz nesse tipo de trade? Não tem o que fazer, cara. Ah, mas por que você consegue comprar aqui e não consegue vender aqui? Porque eu acabei de mostrar para vocês. Expliquei todo o cenário. Cada movimento ali que você está dentro do gráfico, você tem que conseguir fazer uma leitura sem tentar se antecipar, mas observando o que pode acontecer. Opa, não está rompendo um topo, eu não vou entrar precipitadamente na operação, mas se ele falhar eu vou potencialmente executar uma venda. Se ele armar um pivô depois de uma manipulação, opa, ali pode me gerar uma entrada. Então o que eu acabei falando com o pessoal, vamos observar.
não é executar, é observar se essa falha vai se sustentar. Porque se essa falha se sustentar, o mercado devolve. E se essa falha se sustentando de fato e o mercado devolvendo, a gente vem para romper fundo e vem buscar a mínima de ontem. O que o mercado fez? Acelerou com muita força. Ficou travado aqui. Qual que é a leitura do cenário AMD? O mercado acelera, manipula, distribui. O que você via nesse cenário aqui? Um movimento agressão, acumulação, continuação. Cadê a liquidez? Ah, Felipe, mas a liquidez foi aqui. Só que esse contexto aqui está devendo uma referência de manipulação, porque o mercado acelerou, travou nesse caixote e continuou. E aí, o que você faz? Eu não tive o que fazer. Fiquei preso nessa operação número 1 e não conseguindo uma execução nova. O preço bateu em linha reta e fez o que? Devolveu tudo. Onde estava devendo a liquidez que a gente tanto espera todos os dias? Aqui. O que eu fiz? Eu falei, opa, como nós já temos uma gordura, como nós já temos aqui um cenário, nosso trade está aqui. O trade 2 está aqui, acima da liquidez, um FVG muito tranquilo, um stop coerente que dava para ser executado, uma entrada acima de uma zona de liquidez e essa era a oportunidade. Só que o sacano me faz o que? Acelera, manipula, né, antes esse topo aqui, dá uma baita confirmada desse cenário e acaba me deixando de fora. E se você observar, ele replicou uma vez mais, acelerou, travou, continuou. Acelerou, travou, reverteu. Felipe, mas isso aqui é reversão? Pode ser quando você olha para esse cenário de impulsão, mas isso aqui não é reversão. Isso é continuação do mercado já tinha mostrado no dia. O que você precisa observar? Que o mercado tem uma confirmação de manipulação mais rompimento. O que é o primeiro topo do dia de hoje? Manipulação da máxima da abertura. O que é esse fundo aqui? Rompimento. Então eu tenho uma manipulação mais um rompimento. O que o mercado precisa fazer agora? Me confirmar uma entrada. Onde eu deixei a minha venda? Aqui. Me executou? O sacano infelizmente não. E aí acabou caindo, né? Fechou o pregão aqui nessa lateralização horrível. É muito difícil de trabalhar nesses pontos assim, tá? Porque fica muito preso. O range, eu até que falo, tá? É um range bacana, são 1000 pontos. Mas ou você ficou muito preso a esse mini movimento aqui, ou você não conseguiu fazer muita coisa. Vamos lá, vou pegar daqui até aqui. Considera que você vai sentar para operar, por mais que você está usando um range que começou 11 horas e tem sua máxima aqui 11h50, mas é como se você sentasse para operar aqui a partir deste horário. E aí você vai começar a especular e vai aguardar uma oportunidade. Vamos calcular aqui. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Porque eu estava explicando esse contexto para um aluno e mostrando essa referência agora de tarde para ele. Olha só, vamos considerar que você não viu mais nada. Você só viu daqui, ó, de 11h01 até 11h50. É a mesma coisa. O que você tem? Fundo. O que você tem aqui? Topo. Isso daqui para você é rompimento ou liquidez? Você fala assim, poxa Felipe, pelo jeito aqui, isso aqui tá com cara de rompimento, né? Mas não tá tão bonito. Mas o mercado também só subiu sem manipular. Deixou uma ideia de manipulação. Eu tenho um ponto de order block. Eu já compraria aqui? Sim. E meu alvo? Lá em cima. O mercado foi? Não. Me estoparia? Provavelmente. Ou se não estopasse técnico, que se fosse nesse toquinho aqui, ele ia me estopar curtindo, colocando um stop mais curto, tá? Mas provavelmente eu ficaria de fora desse movimento. Ah, mas eu achei que o mercado era para baixo. Tá bom. Quando você viu que o mercado manipulou, o que você ia esperar aqui? Manipulação é uma microestrutura. Onde está a microestrutura? Você tem duas formas de fazer a microestrutura. Esse rompimento, que é o que eu mais aconselho, ou esse rompimento interno aqui. Não é muito a minha praia, mas o mercado acabou confirmando e deixou para você esse respiro aqui. E, obviamente, te executa e vai direto para o alvo técnico. Não, Felipe, depois que eu vi isso daqui, onde eu poderia fazer uma nova entrada? Considera que aqui é a manipulação. O mercado fez a manipulação, confirma aqui o rompimento e gera para você uma continuidade. Continuou, você vai esperar o mercado voltar, retrair para você executar, vai traçar uma nova referência, vai visualizar a manipulação, o mercado confirma a manipulação e aí você fecha o pregão aqui com um baita trade aqui bem agressivo. Observa que o cenário não muda,
Mas você tem que ficar muito atento. E principal, você tem esse fator tempo como um todo, porque você sentou na frente da tela 11 horas e só foi conseguir sair do trade aqui no fechamento da tarde. Você é um CLT de gráfico? Me ajuda aí, tá? Para amanhã eu tenho uma manipulação bem legal aqui, né? Muita liquidez nesses fundos aqui que o mercado travou. E eu tenho esse topinho aqui. Minha referência é essa. Pô, Felipe, mas e essa sequência aqui muito próxima uma da outra? Eu tenho que ignorar? Não. É bom ficar atento. E esses FVGs, esse BPR, esse FVG, essa zona como um todo aqui, eu tenho que observar? Obviamente. E o que eu faço então com esse tanto de informação? Cara, amanhã é super quarta. É o melhor dia para se operar. O que você talvez não pegou na segunda, não pegou no pregão de hoje, amanhã é dia de fazer forra. Vem comigo que você vai fazer história, fechou? Presta atenção nesses detalhes aqui, não se percam na hora de operar, tá? Porque eu falo assim, porque às vezes eu deixo uns desenhos aqui e esses desenhos que eu venho mostrando para vocês, eles são passados de forma muito técnica, muito simplista. Só que o cara, na hora que ele vê as movimentações acontecendo, o cara se perde, o cara ignora tudo. Você não pode ser esse tipo de operador. Porque se você é um operador que se perde na hora que o mercado está em andamento, você não vai conseguir ter resultados. Porque a todo momento você vai encontrar oportunidades, porque o mercado ele é cíclico, ele se movimenta o tempo inteiro, ele não para. Aí você sai do gráfico de 5, vai para o gráfico de 1, aí você não encontra nada coerente com o que você está enxergando, aí você vai pro gráfico do 2 minutos, aí depois você vai no 15, aí você vê um cara falando de uma operação de 1 hora, aí você fica, toda hora tem uma leitura e você se perde e você não fica firme em nada. Ai, cara, me ajuda a te ajudar. Então aqui, falei do índice, olha o dólar. Ontem eu fechei para vocês falando, olha o trade aqui, ó. Vou voltar aqui. Eu deixei desse jeito para vocês. Eu falei, ó, esse é o trade que eu acredito. Por quê? Porque o mercado tá confirmando. Onde que é o alvo? Lá no fechamento da máxima de segunda-feira. O que que eu tinha que esperar? A continuação desse movimento. Ah, era confirmação? Não, eu falei continuação. Mas se o mercado me desse uma confirmação, você executa. Felipe, o mercado hoje deu essa tal confirmação. Não, não acredito. Por que que eu não acredito? Porque na hora que o mercado abriu, ele abre com esse candle gerando uma manipulação. Isso daqui tá claro pra gente. Ah, mas ele voltou. Você que ficou colocando stopzinho muito curto, principalmente aqui no dólar, já falei com vocês, stop para mim tem que ser de pelo menos 5 pontos. Então eu falei ontem, eu falei, ó, se o stop ficasse aqui, não é ruim não, mas eu gosto de stop de pelo menos 5 pontos. Tá no vídeo de ontem, tá no vídeo de vários que eu faço aqui explicando para vocês. Olha aqui o desenho. E aí o que o preço fez? Veio, olha essa agressão, essa vela extremamente forte. O que o mercado faz em velas assim? Quando candles muito agressivos vêm para romper um fundo ou um topo, presta atenção não nesse candle, porque você gera aquela ansiedade de FOMO, fear of missing out. Você fala assim, nossa, mas eu não vi essa operação lá no início, eu tenho que entrar agora. E aí você acaba pagando o pior preço possível, vendendo no fundaço. E aí eu falo com o pessoal, não entra assim de forma desesperada, principalmente em candles longe de força, porque muito provavelmente um candle de força vai ser estopado. E ainda mais quando ele tenta romper e não dá continuidade. Rompeu com muita força, veio com agressão, rompeu e devolveu de imediato. A região você precisa observar. Um candle de força numa região que ainda é compradora, porque ela não perdeu a característica de venda, de compra para virar para venda, tá? Felipe, como é que você sabe disso? Simples demais, se eu tirar tudo aqui. Calcula aqui para mim onde está o topo e onde está o fundo. Tem que voltar aqui, não tem jeito. Onde está o topo e onde está o fundo? Vamos fazer todo o desenho? Topo de ontem. Primeiro topo, o mercado rompe. Primeiro fundo veio de manipulação. Quando o mercado faz esse movimento aqui, o que você tem? Opa, um novo fundo que rompe topo, então minha estrutura é aqui. Isso daqui significa o que? Choque. Se isso daqui é o choque, MSS, mudança de cara, como você dá a nomenclatura? E o mercado gerou esse topinho novo aqui pra gente. O que é que você tem de estrutura? Topo e fundo. Se não perdeu o fundo, não mudou a característica de compra para venda. Então por que que você está mudando a sua leitura como um todo só porque viu uma vela agressiva? Tá vendo que é importante demais você ter clareza do que você está fazendo? E o principal,
sustentar essa clareza, falar de um trade e não executar o seu trade, faz com que você seja só mais um na fila do pão. Faça com que você seja só mais um naquele contexto que eu sei que você não quer mais ficar. Na porcentagem maior, a porcentagem negativa, porque se perde, faz toda uma leitura, faz um pré-mercado absurdo, assiste todos os vídeos de todos os traders que se prontificam nesse cenário, mas na hora do vamos ver, muda tudo. Por quê? Porque uma vela de 9,50 fez com que você mudasse toda a sua leitura. Você falou, opa, realmente o mercado perdeu a característica, mas você já sabe que a estrutura para ser alterada precisa ser confirmada com continuação, não com rompimentozinho fraco e não dando continuidade. Então me ajuda a te ajudar. Eu ainda acredito no cenário, tá, que o mercado tem espaço ali para continuar a sua alta. Não é fácil isso que eu falo com vocês aqui, tá? Eu demorei muito tempo para conseguir entender e acreditar nas minhas próprias leituras. Felipe, mas você acerta todo dia? Claro que não, vocês veem a realidade aqui. Se fosse acertando todo dia, seria, poxa vida, seria maravilhoso, né? Mas eu consigo controlar toda essa ansiedade para operar, acreditando na leitura, tendo paciência nos movimentos e deixando o mercado trabalhar quando tem que ser. Então eu tenho essa expectativa, claro, que quando isso daqui acontece, você pode esperar muito provavelmente uma nova manipulação, ou seja, possibilidades de novas oportunidades para você continuar executando a compra. Isso daqui é para quem trabalha com swing trade, ver possibilidades de reentrada, mercado gerando continuação. Vamos supor que eu vá trabalhar aqui, tá? Vou mostrar aqui para você só o dia de hoje para amanhã, como eu sempre gosto de fazer. Eu não sei dessa máxima, que é meu possível alvo. Eu não sei de mais nada a não ser o dia de hoje. O que eu tenho aqui? Rompimento ou liquidez. Você para para pensar, mas é uma velona muito agressiva, Felipe. Você acabou de chamar a atenção que uma vela, quando ela vem agressiva desse jeito, eu tenho que tomar muito cuidado. É melhor eu ignorar, sim. Mas ela tem um cenário muito clássico. O mercado voltou, manipulou. Você falou, opa, não perdeu o fundo principal e já está dando continuidade. Então tem muito potencial de continuação. Qual que é a diferença desse candle de 10,50 para o candle de 9,55? Que esse candle aqui, quando ele fechou, o mercado reverteu. Esse candle, quando fechou rompendo o topo, o mercado só veio estopar, testando o que? Essa troca de polaridade, esse FVG aqui, e já deu continuidade uma vez mais. Ou seja, a perspectiva principal ainda está sendo sustentada. Por que tem um candle de venda numa região de compra? Por que tem um candle de compra numa região de venda, mas o preço não reverteu? Porque o cenário ele ainda é comprador. Então, total paciência e atenção. Então, para amanhã, o que eu analisaria? Essas próprias velas aqui, essa manipulação que o mercado está deixando, esse contexto como um todo aqui, né? Você viu que eu dei uma reduzida aqui, só esse movimento mais curtinho, até mesmo para minimizar a tentativa de stop. E aí você pode observar quando o preço chegar nessa região, como ele vai se comportar. Imagina só, chegou aqui, ficou fazendo isso, ó, ficou travado, não sai do lugar. Você vai sair executando? Não. Ele ficou travado e começou a perder a característica. Opa, já tem alguma coisa errada. Talvez ele está querendo buscar aqui atrás. Ah não, ele perdeu a característica, mas não perdeu o fundo principal. Talvez você já vai ter uma oportunidade, mesmo se você foi um pouco afobado e executou uma entrada antes da hora, talvez você vai ter a oportunidade de fazer, sabe o que? Entrar. Mas onde? Mais barato. E quando você entra mais barato, o que acontece com você? Você tem um potencial muito maior de que? Fator lucro, que é o que a gente mais almeja aqui nesse mercado. Então seu alvo aqui, desconsiderando esse topo aqui de trás, o seu alvo é a máxima do dia. É o rompimento dessa estrutura. Felipe, como é que eu posso calcular expectativa de alvos nessas operações se eu não tenho... Eu não gosto de ficar também, igual você chama a atenção, de ficar olhando estruturas muito passadas, ou de dias atrás, 2 dias atrás. Simples demais, queridos. Deixa eu explicar para vocês como é que você vai fazer. Você vai analisar o seguinte: o que eu tenho aqui? Eu tenho um caixote. Por que eu tenho um caixote? Porque o preço provavelmente, se não romper aqui nesses próximos minutinhos, esse caixote aqui vai ser a minha referência para alvos de amanhã, que vão ser essa expansão aqui. Então, dentro dessa expansão,
vai ser a expectativa que eu quero para o pregão de amanhã. De quê? De alvos, caso esse mercado seja continuado, tenha continuidade na alta. Então, a partir do momento que o mercado confirma essa continuação, esse vai ser o meu alvo para o dia de amanhã. A continuação de rompimento do topo de segunda e a expectativa de atingir algo bem mais expressivo lá para cima, sem delongas, sem firula, só mostrando o que eu realmente faço, o que eu passo para o pessoal, que é uma palhinha para você vislumbrar o cenário completo da leitura que é passada lá na sala ao vivo. Então, aguarde uma manipulação e expectativa de continuação. Simples e objetivo, sem loucuras. Felipe, se ele perder a característica de alta, você vai vislumbrar o cenário vendedor e tá tudo bem. O pré-mercado é uma localização, o pré-mercado não é uma regra. Não, eu só vou comprar porque o mercado é 100% de alta e eu não posso ignorar essa movimentação, tá bom? Esses dias eu falei com vocês, eu estava numa leitura, eu acreditava muito, o mercado não fez nada compatível com a minha leitura eu não lembro se foi de alta ou de venda, mas eu tive que mudar totalmente. E esse talvez é um dos principais fatores que o trader tinha que adquirir, a característica de adaptabilidade, se adaptar ao que o mercado está entregando para ele. Fechou? Então tá aqui essa movimentação, é esse o alvo que eu quero esperar para o pregão de amanhã, tá? Tá desenhado, tá mostrado, tá alertado. Faça bom uso dessas informações. Busque seus lucros e amanhã você me fala. Tamo junto? Um grande abraço a todos. Preenche o formulário, deixe seu like, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Valeu!